Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6 do livro de Levítico. Mas antes de nós iniciarmos nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você, a sua família, seus amigos e os seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo 6 do livro de Levítico. Na nossa última aula, eu apresentei um aspecto importante que aparece no capítulo 6, mas que foi também desenvolvido nos capítulos anteriores, que foi a questão da restituição. Mas hoje eu quero me ater aos detalhes dos primeiros 7 versículos do capítulo 6. Amém? Então, por isso, eu vou estar lendo novamente os 7 primeiros versículos e vou estar fazendo um comentário sobre eles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar o verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. O Senhor teve que falar mais. O Senhor viu a necessidade de dar mais instruções aos seus filhos. O Senhor sentiu a necessidade de dar mais conhecimento, dar mais ordenanças ao seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus sempre quis o bem para o seu povo. Como eu já disse inúmeras vezes, Levítico provavelmente é o livro menos lido e menos estudado das Escrituras. Como é um livro que trata de leis cerimoniais, então é um livro que muitas vezes tem uma leitura árida, uma leitura desgastante. Então, muitas pessoas, talvez quando estão lendo a Bíblia, pulam esse livro, pelo fato de ser um livro de difícil leitura. Mas observe que o tempo todo nós estamos vendo a expressão falou mais o Senhor a Moisés. Ou seja, Deus queria falar mais ao seu povo. E como nós hoje podemos desprezar as palavras de Deus? Como nós hoje podemos desprezar aquilo que o Senhor viu que era importante para poder falar tantas vezes? Falou mais o Senhor a Moisés. O Senhor queria que o seu povo ficasse sabendo mais. O Senhor quis dar mais detalhes da sua vontade para o seu povo. E é por isso que nós precisamos estar lendo o livro de Levítico. O Velho Testamento
era a Bíblia que Jesus lia. O Velho Testamento era a Bíblia que os apóstolos liam. O apóstolo Paulo cita inúmeras vezes os textos do Antigo Testamento. Então, de maneira alguma, nós podemos estar desprezando as verdades contidas no Velho Testamento. Santo Agostinho de Hipona, ele fala com muita propriedade que o Novo Testamento estava latente no Velho Testamento. E o Velho Testamento se tornou patente no Novo. Ou seja, no Velho Testamento, o Novo Testamento estava num estado embrionário. Mas no momento que Cristo chegou, no momento que iniciou a Era da Graça, então nós passamos a compreender de uma forma mais aprofundada as verdades que eram apenas ensinadas em forma de símbolos, de figuras. Então Cristo estava se aproximando do seu povo, mas Cristo ainda estava longe. No Velho Testamento, Cristo ainda estava longe, ele estava vindo. Imagine uma pessoa caminhando e atrás dessa pessoa existe uma luz, uma grande fonte de luz. Então, como Cristo estava longe, então no Velho Testamento nós vimos apenas a sua sombra se aproximando. Mas num determinado momento, como diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4, verso 4, na plenitude dos tempos, Cristo chegou. Antes, Cristo estava vindo, mas como ele estava longe, nós víamos apenas a sua sombra. O povo de Deus via apenas a sua sombra. Mas quando Cristo chegou na plenitude dos tempos, então a sua sombra ficou para trás. Não é necessário mais nós olharmos para a sombra de Jesus, porque Cristo já chegou. E Cristo agora anda conosco. E Ele nos trouxe a clareza dos ensinos sagrados. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. A lei de Deus, ela não ficou restrita ao tempo de Moisés, ao tempo do Velho Testamento. Como eu disse, a lei de Deus, ela é perfeita, ela é eterna, ela nunca vai cessar. Mas como eu disse, existem 3 aspectos da lei. Primeiro, a lei, nós temos a lei cerimonial. Então a lei cerimonial, ela aponta para Jesus. Então nós vemos os sacrifícios, nós vemos a Páscoa, nós vemos a festa dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes, nós vemos esse momento, nós vemos figuras, nós vemos sacrifícios apontando para a pessoa de Jesus. Então o sangue de touros, o sangue de bezerros jamais poderia cobrir o pecado do homem, de maneira alguma. Mas aquele sangue era uma figura do sangue de Jesus, era uma sombra do sangue de Jesus. Quando Jesus veio, então aquele sistema de sacrifício se tornou obsoleto, ou seja, se tornou ultrapassado, porque aquele sistema de sacrifícios levítico apontava para a pessoa de Jesus, apontava para o sangue de Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo para os seus discípulos: sabe aquele sangue que era derramado todos os anos, sempre, todos os dias, ali no tabernáculo e agora no templo? Aquele sangue que representava o sangue do Messias, o sangue do Cordeiro de Deus, ele já chegou. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que nós estávamos esperando. Eis o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus.
Jesus veio, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E no momento que Jesus derramou o seu sangue, a Bíblia fala que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o homem de ter acesso a Deus foi rasgado pelas mãos do próprio Deus. O véu em que estavam costurados os querubins, que impediu o homem de ter acesso à árvore da vida, foi rasgado. Agora, hoje, nós temos livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas é claro que os judeus da época de Jesus não aceitaram o sacrifício de Jesus. Até hoje, não aceitam que Jesus é o Messias. Eu acredito que uma das causas por Deus ter destruído o templo foi justamente para poder encerrar aquele período de sacrifícios. Porque eles continuaram se sacrificando, provavelmente costuraram o véu novamente e continuaram fazendo os sacrifícios, o serviço levítico. Então eu acredito que foi necessário Deus ter destruído o templo para mostrar: agora pare com isso. O meu filho veio, Jesus já derramou o seu sangue. Pare com esse tipo de sacrifício. Isso é passado, isso acabou. Então, a lei cerimonial apontava para Jesus. A lei cerimonial se cumpriu na pessoa de Jesus. Então, o aspecto cerimonial da lei se cumpriu. Então, hoje nós não temos mais necessidade. Quando eu falo hoje, quando eu falo nós, eu estou falando em nome da teologia reformada. Não de falsas doutrinas que são introduzidas nos dias de hoje, mas eu estou falando em nome da doutrina reformada, a partir do século XVI. Então nós cremos que o sacrifício de Cristo é perfeito, é completo, somente Cristo e mais nada, somente a Escritura e mais nada, somente a glória de Deus e mais nada. Então os sacrifícios levíticos se cumpriram na pessoa de Jesus, as festas se cumpriram em Jesus. Então não há mais necessidade de realizarmos a festa dos Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então o aspecto cerimonial da lei se cumpriu na pessoa de Jesus. Mas também a lei tinha um aspecto civil, que era direcionado especificamente para Israel, quando Israel era uma teocracia. Então nós vemos na Bíblia, então desde o início do povo de Israel, principalmente desde a organização de Israel como um povo, nos tempos de Moisés, uma nação, um estado, nos tempos de Moisés. Então Israel era uma teocracia, era Deus que governava o povo. Então eram os mandamentos de Deus que regiam o comportamento do povo naquele tempo. Então havia muitas leis que eram de uso civil. Então a lei da pena de morte, a lei para certos crimes que eram cometidos. Então, leis que valiam apenas para o Israel teocrático. Então, após Moisés, veio Josué, depois veio o período dos juízes, depois veio o período dos reis, começando por Saul, Davi, Salomão, e terminando com Zedequias. Após o fim de Israel como uma monarquia, então Israel deixou de ter aquele papel, perdeu a sua liberdade civil, então a sua liberdade política. Então Israel passou a ser dominado por outros povos, pelos babilônios, depois pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos.
Então Israel nunca mais se tornou uma nação propriamente dita. Apenas em 1948, com a criação do Estado de Israel, é que Israel voltou a ser uma nação. Mas, então aquela lei civil, ela era específica para o Israel teocrático. Então hoje nós não, embora muitos aspectos até hoje estão contidos no nosso sistema judicial, então, mas não se aplica a nós mais. Era específico para a nação de Israel. E por fim, o aspecto moral. A lei tinha um aspecto moral, e esse aspecto moral é eterno. Ele nunca vai mudar. Jesus não anulou a lei. Jesus não anulou a lei moral. Jesus ele disse: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. Passará o céu e a terra. É mais fácil passar do céu e a terra do que cair um tio ou um i da palavra de Deus, da lei de Deus. Então a lei moral, ela é eterna. Então nós precisamos cumprir a lei de Deus hoje? Depende. Se for a lei cerimonial, não, porque a lei cerimonial foi cumprida em Jesus. Precisamos cumprir a lei civil? Não, porque ela era específica para Israel enquanto uma teocracia. Mas a lei moral continua viva para todos sempre. Jesus não anulou a lei moral. Então, no Sermão da Montanha, em todos os ensinos de Jesus, Jesus expande o conteúdo da lei. Ouviste o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que disser um insulto contra o seu próximo, no coração já matou aquela pessoa. Qualquer que está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então Jesus não anulou os 10 mandamentos. Jesus não anulou a lei moral. Jesus expandiu a lei moral. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 2, verso 8 a 10, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Então, nós vemos no Novo Testamento que nós somos salvos pela graça de Deus, não é pelas obras, não é fazendo caridade que eu vou comprar o meu direito de estar no céu, de maneira alguma, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça sois salvos, pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos por crer na pessoa de Jesus, por crer no sacrifício de Cristo Jesus. Só que, como eu já disse várias vezes, essa fé não é um mero assentimento intelectual. Não é como você acreditar que Dom Pedro I existiu ou foi o rei, o imperador do Brasil. Não é pelo simples fato de você ter essa informação, de você acreditar nessa informação, que você é salvo. Fé implica em você entregar a sua vida nas mãos de Deus, você assumir Jesus como seu Deus, como seu Senhor, de você entregar todo o seu ser, de você submeter a sua vontade ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não é um mero assentimento intelectual ou uma fé temporal. Não é você buscar a Deus quando você vai viajar, pedindo proteção na sua viagem, ou quando você está doente, você pede a Deus para Deus te curar e pronto. Não é uma fé passageira, é uma fé de entrega. É quando você entrega completamente a sua vida nas mãos de Deus. É quando você renuncia a sua vontade e aceita Jesus como seu Senhor, como dono da sua vida, e você passa a se dedicar a Ele, a obedecer os seus mandamentos, a viver para Ele, a lutar contra o pecado, a morrer para esse mundo e a tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Então, o Tiago, ele deixa bem claro: crês tu que Deus é um só? Lá em Tiago 2,
nós vemos Tiago dizendo: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, não é apenas você acreditar que Jesus ele veio a este mundo, que Jesus ele morreu numa cruz. Não é apenas ter um assentimento intelectual. Os demônios sabem muito mais a respeito de Deus do que nós, porque eles eram anjos e viviam diante de Deus ali no céu. Então eles viam a face de Deus, viam a presença de Deus. Só que nenhum demônio vai entrar nos céus. É óbvio que nenhum demônio vai ser salvo. Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Hoje em dia tem muitas pessoas até falando que o diabo vai ser salvo, que os demônios vão para o céu. Isso é um engano. Satanás jamais pode se arrepender dos seus pecados, porque já não há indicação nenhuma na Bíblia de que o Espírito Santo vai operar conversão na vida dele, e nem os demônios estão condenados para sempre. É o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então pare de acreditar nessas mentiras que as pessoas têm criado nos dias de hoje, para mostrar que todos serão salvos. Isso é um engano. Esse universalismo é enganoso. A Bíblia diz que filho de Deus é apenas aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. João 1, verso 12 e 13: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, é aquele que se arrepende dos seus pecados. Então, para nós entrarmos no céu, primeiramente é necessário que nós creiamos em Jesus, mas também que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Tiago ele disse: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Nós demonstramos que temos fé em Jesus através da nossa obediência, através do nosso comportamento. Se eu digo que creio em Deus, mas eu vivo uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, isso é hipocrisia, isso é engano. Então, como eu posso dizer que eu sirvo a Deus, que eu sou de Cristo, se a minha vida é completamente contrária aos ensinos de Cristo? Arrependimento implica em você se entristecer pelo seu pecado, mas também de você mudar a sua rota. Se você estava fazendo aquilo que é mal, você deve deixar de fazer aquilo e fazer o que é certo. Jesus, quando estava diante da mulher adúltera, ele disse: nem eu tampouco te condeno, vai-te em paz e não peques mais. Jesus não disse para a mulher continuar vivendo do jeito que ela estava vivendo. Jesus disse: vai-te em paz e não peques mais. Então nós não podemos continuar vivendo uma vida de pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então, fé implica em mudança de vida. Fé implica transformação, mudança de rota, arrependimento. A fé e o arrependimento andam juntos. A primeira pregação de Jesus se encontra em Mateus 4, após ele ser tentado pelo diabo. Quando ele derrotou o diabo ali no deserto, ele começou a pregar. E a primeira pregação dele foi: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, a primeira pregação de Jesus foi para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Arrepender não é apenas ter tristeza pelo seu pecado. Arrependimento implica em abandono de pecado, em mudança de vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é apenas o fato de você confessar é importante. Você precisa confessar, mas você precisa deixar o pecado, você precisa abandonar o seu pecado. Pare de acreditar nesses falsos teólogos que fazem você errar o caminho. Sem arrependimento, sem santificação, ninguém poderá entrar no céu. O apóstolo Paulo é muito claro, lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vos abstenhais da prostituição. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É pelas nossas obras que nós demonstramos a nossa fé, porque somos salvos, porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não vou praticar boas obras para ser salvo, de maneira alguma. Mas no momento que eu sou salvo, eu vou praticar boas obras, porque essas boas obras vão demonstrar, vão comprovar a fé que eu tenho nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome. Agora o verso 10 diz algo poderoso. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não vamos fazer boas obras para sermos salvos. Vamos fazer boas obras porque já somos salvos. Porque Deus nos preparou para fazermos o bem. Nós somos feitura de Deus, fomos criados em Cristo Jesus para fazermos coisas boas. Deus criou o homem para fazer boas obras. Deus criou Adão para poder fazer o bem, para fazer boas obras, para glorificar o Senhor em todas as coisas. Mas ele pecou, ele errou o caminho, ele errou o alvo. Mas no momento que Cristo veio, ele nos colocou na rota certa. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Louvado seja o nome de Cristo. Deus nos criou para fazermos o bem. Então, quando nós vamos fazer o bem, fazemos boas obras, não é para sermos salvos, mas é porque já somos salvos. O Espírito Santo está operando em nossas vidas o bem, e nós precisamos exteriorizar a obra de Cristo nesse mundo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E aí nós chegamos no tríplice uso da lei. Calvino, ele cristalizou a importância da lei de Deus nos dias de hoje através do chamado uso tríplice da lei. A lei na Bíblia, ela possui três aspectos importantes, três usos importantes. Primeiro, a lei de Deus, ela serve como espelho para o homem. A lei, ela desmascara o nosso pecado. Ela mostra quem de fato nós somos. Nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, ele mostra isso o tempo todo nas suas cartas. Que a lei tem o papel de mostrar quem somos, de desmascarar quem é o homem. O homem não é bonzinho, o homem não é o centro do coração de Jesus, como muitas pessoas pregam nos dias de hoje. O homem não é maravilhoso, o homem não é a melhor coisa que existe, o homem é mau. A lei mostra, a lei desmascara o nosso pecado, mostra que somos malignos, que somos perversos. Isaías 64, verso 6 fala, porque as nossas justiças aos olhos de Deus são como um trapo de imundície. Por mais que você tente fazer o bem, o seu bem aos olhos de Deus é como um trapo de imundície. Somos maus. Romanos 3, a partir do verso 10 diz, como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua une enganos, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. Assim somos nós. Somos malignos, somos perversos. Nós só não fazemos todo o mal. Nós só não fazemos tudo aquilo que está no nosso coração. É porque muitas vezes falta oportunidade. Você ainda não matou alguém porque faltou oportunidade para você matar. Você ainda não prostituiu com alguém é porque faltou oportunidade. Se você tiver uma situação propícia àquilo ali, o seu coração tende a fazer aquilo que é mal.
somos maus. Tem pessoas que colocam para fora tudo aquilo de mal que tem no coração deles. Mas tem outras que não fazem, porque tem medo de prejudicar a sua reputação, tem medo do que os outros vão pensar, tem medo de prejudicar alguma coisa que eles fazem. Então, eles são contidos. Mas se depender do nosso coração, nós fazemos tudo aquilo que é mal. A lei mostra quem somos de verdade. Somos maus, somos pecadores, somos inimigos de Deus. Assim é o homem sem Deus, assim é o homem natural. E a lei desmascara quem nós somos. O segundo uso da lei, conforme Calvino, é refrear o mal. Como eu disse, a lei mostra quem nós somos. A lei mostra como é mau o nosso coração, como é depravado o ser humano. O primeiro princípio, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. O homem é totalmente depravado e perverso. Então, a lei desmascara, ela mostra quem somos de verdade, que nós não somos bonzinhos, que nós não somos o coração do centro de Jesus, que nós não somos maravilhosos. A Bíblia diz que nós somos malignos, perversos, odiosos, totalmente depravados. O Salmo 58, ele diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, já nascem proferindo, e já se desencaminham proferindo mentiras. Somos maus. Davi diz no Salmo 51, verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos maus. A nossa garganta é sepulcro aberto. Com a língua nós proferimos aquilo que é mal. A nossa boca está cheia de maldição e amargura, de mentiras. Nossos pés são velozes para derramar sangue. O segundo o uso da lei é refrear o mal. Embora a lei não tenha condições de impedir, de tirar o pecado do homem, de purificar o homem, de resolver o problema do pecado do homem, ela refreia o mal. Muitas vezes nós não fazemos certas coisas porque temos medo de nós sermos condenados, de nós prejudicarmos a nossa reputação. Nós nos preocupamos com o que o outro vai pensar. Nós nos preocupamos com o reflexo dos nossos atos na sociedade. Queira ou não, o nosso sistema judicial, as nossas leis, elas são baseadas no judaísmo, no cristianismo. Então, matar é crime, assassinato é crime. Então, eu vou pensar duas vezes antes de tirar a vida de uma pessoa, porque eu tenho medo de ir para a prisão. Eu tenho medo da punição. Em alguns países eu tenho medo da pena de morte. Então, por causa do medo que eu tenho de ser punido, eu penso duas vezes antes de tirar a vida de uma pessoa. Mas muitas vezes a minha vontade, quando eu sou traído, a minha vontade, quando alguém faz alguma coisa contra mim, a minha vontade muitas vezes é de tirar a vida daquela pessoa. Mas eu não tiro, por quê? Eu penso duas vezes, porque se eu fizer aquilo ali, eu posso ir para a cadeia, eu posso ser preso, eu posso perder tudo aquilo que eu tenho. Então eu penso duas vezes. Então a lei de Deus, ela refreia o mal. Muitas vezes o ser humano, a pessoa tem vontade, ela vê uma pessoa, tem vontade de ter relações sexuais com aquela pessoa. Mas muitas vezes ela não faz porque ela tem medo daquilo ali prejudicar a reputação dela. Ela pensa duas vezes antes de fazer aquilo. Então a lei moral, a lei de Deus em si, ela refreia o mal. E ao refrear o mal, ela protege os inocentes. Se não tivesse uma lei dizendo que o assassinato é crime, então muitas pessoas inocentes perderiam a vida por causa disso. Então, a lei, ela tem esse aspecto de proteger o inocente do mal. E por fim, a lei, o aspecto moral, que eu já disse várias vezes,
que é eterno, que é guiar o homem para as boas obras. Deus nos criou para fazermos o bem. Deus nos criou para fazer aquilo que agrada a Ele. Deus nos criou para fazermos o bem. Então, o terceiro aspecto, o terceiro uso da lei de Deus é guiar os eleitos à prática das boas obras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus estabeleceu na sua lei princípios para guiar o seu povo à prática do bem, para eles terem uma boa vida aqui na terra. Olha só, eu nem estou conseguindo ir para os versos 2, nem o 3 em diante, vai ficar para a nossa próxima aula. Eu estou aqui no verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, falou Deus mais, porque Deus tinha instruções para falar com o seu povo. A sua lei é perfeita, a sua lei restaura a alma. A palavra de Deus diz, o Salmo 119 é um tributo à lei de Deus, é um louvor à lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus restaura a alma, a lei de Deus é maravilhosa. Quanto eu amo os mandamentos do Senhor, louvado seja a lei do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lei de Deus serve para guiar o eleito para fazer as boas obras. O salvo, no momento que eu creio em Jesus, que eu entrego a minha vida para Jesus, que eu me arrependo dos meus pecados, a lei, ela mostra o caminho que Deus estabeleceu para nós aqui na terra, para termos uma vida boa, uma vida feliz. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes. A vontade de Deus é que nós sejamos pessoas alegres. Jesus, ele disse, o ladrão vem somente para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A lei mostra o desejo de Deus, o padrão que Deus queria para o homem. Hoje vemos muitas pessoas falando a respeito da teologia da prosperidade. Vejo muitas pessoas falando sobre certos aspectos. Mas de fato existe uma verdadeira teologia da prosperidade. É claro que nós ouvimos nos dias de hoje a falsa teologia da prosperidade, mas a Bíblia nos mostra uma verdadeira teologia da prosperidade. Então, Deus sempre quis, desde o princípio, Deus quis que o seu povo fosse próspero. Então, você pode ler lá em Êxodo, em Deuteronômio, que se o povo de Deus, ele vivesse de acordo com a vontade do Senhor, se o povo de Deus, ele tivesse de fato cumprido a lei, ou seguido os mandamentos do Senhor, fosse fiel à lei moral de Deus, não haveria pobreza. Nós vemos lá em Deuteronômio, em Êxodo, que Deus não queria que o povo de Israel fosse pobre. Deus queria que todos fossem prósperos. Se eles cumprissem a lei, eles estariam amando o próximo. Se eles estivessem cumprindo a lei, eles teriam uma vida boa aqui na terra. Não haveria lugar para pobreza. Mas o que é estranho é que no próximo versículo já fala para Deus dando um ensino para o povo de Israel cuidar dos pobres. Deus sabia que o homem, o israelita, não ia cumprir a lei, não tinha condições de cumprir a lei. Então a pobreza ia continuar existindo. Mas Deus nos mostra que se o povo de Deus fosse obediente à sua palavra, a pobreza ia ser diminuída e talvez ia chegar a um ponto dela ser erradicada. Porque o servo de Deus, aquele que vive para a honra e para a glória de Deus, ele não tem tempo para desperdiçar o dinheiro, ele vai trabalhar. Então o servo de Deus, ele trabalha, o servo de Deus não é preguiçoso, aquele que tem Cristo no seu coração, ele vai fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Então ele vai estudar,
ele não vai colar nas provas, ele vai fazer o melhor possível, ele vai usar seus dons e talentos para poder ajudar as pessoas. Então, ele vai ser o melhor aluno da classe, porque ele sabe que ele quer glorificar a Deus. E a Bíblia diz que tudo que nós formos fazer deve ser para a honra e para a glória de Deus. Então, o jovem, ele vai estar estudando para ser o melhor aluno, para poder glorificar a Deus, não para ser melhor que os outros, mas para glorificar a Deus, para dar testemunho de Deus aqui na terra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele não vai colar nas provas, ele vai ser um aluno excelente. Ele não vai ter tempo para fazer coisa errada. Então, quando Deus está no centro do nosso coração, quando nós desejamos fazer a obra de Deus, quando nós somos obedientes ao Senhor, não tem tempo para fazermos coisas erradas. Então, a Bíblia nos ensina a trabalhar para glorificar a Deus. O trabalho não é um fardo, o trabalho não é um peso, o trabalho é uma forma para você glorificar o Senhor. É uma forma de você servir a Deus. Então, se você é um professor e você vive para a honra e para a glória de Deus, você vai tentar ser o melhor professor para ajudar seus alunos. Você vai ensinar a palavra de Deus para seus alunos. Você vai segurar na mão do seu aluno e ajudar o seu aluno a não apenas absorver aquele conteúdo específico, mas a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa cheia de esperança. Se você é um médico, você não vai ser aquele médico aquele médico soberbo, aquele médico que só pensa em dinheiro, aquele médico insensível. Você vai estar fazendo de tudo para poder ajudar aquela pessoa, aquele paciente a recuperar a sua saúde. Você vai orar: Senhor, me dê sabedoria para poder ajudar as pessoas. Me mostra, Senhor, qual o remédio certo para eu poder dar para aquele paciente, para que ele possa ser curado. Antes do médico passar a receita, o médico vai dizer: Senhor, me dê sabedoria, mostra qual remédio, mostra qual o tratamento que eu devo passar para esse paciente. Senhor, me dê sabedoria para poder ajudar as pessoas que precisam. Então o médico vai ser um instrumento de Deus para poder ajudar as pessoas. Ele não vai pensar apenas em dinheiro, ele não vai pensar apenas em si mesmo, ele vai fazer tudo para poder ajudar as pessoas, para poder glorificar a Deus através da sua profissão. Se você cuida da sua casa, se você trabalha em casa, você é uma dona de casa, se você cuida do seu lar, então tudo que você vai fazer é para a honra e para a glória de Deus. Você vai cuidar dos seus filhos, você vai ensinar os seus filhos o caminho de Deus. Hoje, nos dias de hoje, existem crianças que nem sabem quem é Deus, que nunca leram a Bíblia, que não conhecem nem a oração do Pai Nosso. Hoje existem crianças que não, porque o Brasil é considerado um país cristão, um país católico. Alguns anos atrás, dificilmente a gente encontrava uma criança que não sabia rezar o Pai Nosso ou rezar a Ave Maria. O Brasil é um país católico, então quase todas as crianças sabiam pelo menos recitar o Pai Nosso ou a Ave Maria. Hoje, nos dias de hoje, são raras as crianças que conhecem o Pai Nosso, são raras as crianças que conhecem a Ave Maria. Mesmo no ambiente católico romano, os pais não ensinam mais os princípios da palavra de Deus, não ensinam mais o cristianismo, não dão mais testemunho. Se levantou uma nova geração que não conhece a Deus. Mas se você é um pai, se você é uma mãe, e você de fato crê em Jesus, se você professa Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai começar a fazer coisas boas. Você vai ensinar seu filho, a sua filha a servir a Deus. Você vai ensinar o seu filho, a sua filha a andar nos caminhos de Deus. Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então você vai estar ensinando o seu filho, a sua filha, o caminho do Senhor. Se você
limpa a rua, se você varre a rua, é um varredor de rua, trabalha na limpeza, você vai tentar limpar a rua da melhor maneira possível. Porque você está trabalhando para Deus. Não importa qual seja a sua profissão. A reforma protestante, no seu nascedouro, ela resgatou esse princípio. O princípio do sacerdócio cristão, que todos os crentes são sacerdotes. E que não existe diferença entre o trabalho secular e o trabalho religioso. Não existe diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Na vida do crente tudo é santo. Então não é apenas o serviço religioso que é santo, não é apenas algo que você faz na igreja, no templo, que é santo. Tudo é santo. Então, se você está lavando a roupa, você deve santificar a sua roupa para Deus, deve fazer tudo aquilo ali para a honra e para a glória de Deus. Se você trabalha, você deve fazer em alguma atividade, se você exerce uma profissão como professor, como engenheiro. Então, se você é um engenheiro, um pedreiro, quando você estiver construindo uma casa, você vai estar construindo aquela casa para a honra e para a glória de Deus. Senhor, me dê sabedoria. Eu quero construir essa casa para que ela seja um lugar, para que as pessoas que forem habitar aqui sejam pessoas felizes, pessoas alegres. Eu abençoo essa casa, que as pessoas que forem morar aqui possam ser pessoas cheias do Espírito Santo, sejam pessoas felizes nessa casa. Se você é um jogador de futebol, você vai estar glorificando a Deus através do esporte. Eu já vi pessoas dizendo, jogadores de futebol dizendo: o meu primeiro gol eu consagro para Jesus. Isso é maravilhoso, viver para a honra e para a glória de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo ali em Efésios 2, do 8 ao 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Deus nos preparou para fazermos o bem. Deus nos preparou, nos criou para amarmos o próximo. E quando eu amo o próximo, eu divido aquilo que eu tenho com o outro. Eu não vou ver o meu irmão, o meu próximo passando fome, necessidade, não vou fazer nada para ajudá-lo. Quando eu amo a Deus, eu vou demonstrar o meu amor por Deus através do meu comportamento para com o meu próximo, amando o meu próximo, ajudando o meu próximo. É em Levítico, capítulo 19, que está o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus criou o homem para poder andar nas boas obras. Eu não vou fazer o bem para poder comprar um lugar no céu, para comprar uma bênção de Deus, para comprar a minha salvação. Eu vou fazer o bem porque eu amo a Deus. Deus vive dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim, e isso me impele a fazer o bem, a ajudar as pessoas. Então tudo aquilo que você deve fazer deve ser para a honra e para a glória de Deus. E quando você faz aquilo tudo para a honra e para a glória de Deus, não sobra lugar para você fazer o mal. Então, a reforma, ela tentou resgatar esses princípios sagrados da lei. Então, a reforma protestante do século XVI, e principalmente os seus desdobramentos no século XVII, fizeram que o povo de Deus olhasse para tudo, glorificando o Senhor. Os cristãos reformados, os protestantes do século XVI, buscavam servir a Deus, de fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Calvino, ele era fascinado pela majestade de Deus. Nos seus escritos nós vemos o quanto ele glorificava a Deus, o quanto ele amava a majestade de Deus. E os seus discípulos herdaram esse princípio, pelo menos o princípio, no início. Os discípulos de Calvino, os calvinistas, eles acreditaram nesse princípio. Eles criam que tudo que eles deveriam fazer nas suas vidas deveria ser para a glória de Deus. Deveriam ser para
glorificar a majestade de Deus. Eles viviam à luz da majestade de Deus. Os puritanos, que eram os calvinistas ingleses, quando eles saíram da Inglaterra, então, e vieram para a América, principalmente para a América do Norte, fugindo das perseguições religiosas, eles queriam construir uma nova Inglaterra, um lugar onde eles teriam liberdade de culto, um lugar aonde eles poderiam servir a Deus, dedicar tudo para Deus, construir uma nova Inglaterra. Os colonos norte-americanos, os puritanos que vieram para a América do Norte, principalmente aqueles que vieram para a região ali de Massachusetts, eles, no primeiro pronunciamento, houve um pronunciamento importante ali. Então eles disseram: nós seremos como uma cidade edificada numa colina. Os olhos de todo o mundo estarão fixos em nós. O que eles queriam dizer com isso? O que esse primeiro sermão pregado ali pelos colonos puritanos estavam dizendo? Eles estavam querendo dizer o seguinte: a partir de hoje nós seremos como uma cidade edificada no alto da colina. Nós seremos exemplos para esse mundo. Nós estaremos pregando a palavra de Deus. O nosso comportamento vai estar refletindo a glória de Deus. A partir de hoje, nós faremos aquilo que agrada a Deus. A partir de hoje, nós faremos aquilo que glorifica o Senhor. Tudo aquilo que nós vamos fazer agora em diante vai ser para a glória e para a honra de Deus. Nós vamos viver à luz da majestade do Senhor. Seremos como uma cidade edificada no alto da colina. Seremos um exemplo para esse mundo, para que esse mundo possa se prostrar diante do Senhor, para que esse mundo possa glorificar a Deus. Seremos um exemplo para todos os povos. Seremos uma luz a brilhar nesse mundo, pregando a palavra de Deus, libertando as pessoas do pecado. Seremos um exemplo para esse mundo. Seremos como uma cidade edificada no alto da colina. Os olhos de todo mundo estarão fixos em nós. Esse é o exemplo. A igreja protestante, a igreja o nascedouro da reforma protestante, eles tentaram resgatar esses princípios sagrados. Tentaram resgatar o princípio de que o trabalho é sagrado. Não importa que tipo de trabalho que seja, que serviço que você preste. Se você é um padeiro, você deve trabalhar para a honra e para a glória de Deus. Se você é um açougueiro, deve trabalhar para a honra e para a glória de Deus. Se você vai à rua, você deve trabalhar para a honra e para a glória de Deus. Se você é um professor, se você é um médico, se você desempenha qualquer tipo de função, tudo isso é para a honra e para a glória de Deus. O seu trabalho é sagrado. Não existe mais divisão entre trabalho secular e trabalho religioso. Todo trabalho do cristão é santo. Tudo que o cristão faz deve ser para a honra e para a glória de Deus. Então é o resgate da lei moral do Senhor. Porque Deus nos criou para a prática das boas obras. E como eu disse, existe a verdadeira teologia da prosperidade. No momento que você serve a Deus, no momento que você busca o Senhor, é claro, eu estou salvo em momentos de perseguição, momentos de tribulação, porque é claro que existem situações nesse mundo onde os cristãos são perseguidos, onde existe perseguição religiosa, onde períodos de guerras. Então é claro, excetuando essas condições, então num período de paz, onde o povo coloca em prática a palavra de Deus, passa a viver para a honra e para a glória de Deus, provavelmente o povo de Deus vai prosperar financeiramente. Porque se tudo que ele faz é para a honra e para a glória de Deus, ele não vai ter dinheiro para poder gastar com bebida alcoólica, ele não vai ter dinheiro para gastar com jogos de azar,
ele não vai ter dinheiro para gastar com prostituição, ele não vai ter dinheiro para gastar com coisas que desagradam o Senhor. Ou seja, o seu dinheiro vai ser empregado naquilo que agrada a Deus. Não vai haver preguiça, não vai haver ociosidade, não vai haver coisas que levam miséria. O que leva a miséria? Preguiça, negligência, a pessoa que não quer trabalhar, a pessoa que não usa inteligência, a pessoa que não estuda. O servo de Deus que quer obedecer ao Senhor de verdade, ele vai estudar, ele vai tentar ser o melhor modelo possível. Muitas pessoas que se destacaram nos ramos da medicina, das ciências, foram cristãos. Então foram servos de Deus. Então, outras pessoas também que se tornaram, tirando o aspecto cristão, o aspecto religioso, mas muitas pessoas se destacaram, eram pessoas pobres, mas que elas lutaram e fizeram diferença. Elas lutaram para sair da pobreza e alcançaram um estado de excelência. Muitos cientistas eram cristãos. Galileu Galilei era um cristão, devoto ao Senhor. Blaise Pascal foi o pai, talvez a teoria das probabilidades. Foi um exemplo, foi um cristão. Leibniz foi um cristão fervoroso a Deus. Então, já que falei, Isaac Newton, o pai da física, o pai do cálculo. Então, grandes nomes da ciência foram cristãos devotos ao Senhor. A ciência, ela não é contrária à palavra de Deus. A ciência não é contrária à fé. Então, se você é um servo de Deus, tudo aquilo que você faz deve ser para a honra e para a glória de Deus. Quando você faz aquilo que agrada a Deus, provavelmente você vai prosperar de uma maneira ou de outra. Não necessariamente significa que você vai ser uma pessoa rica, mas uma pessoa próspera. Porque tudo aquilo que você faz é para a honra e para a glória de Deus. Então, mas eu deixo claro que eu estou falando em períodos de paz, períodos de tranquilidade. Porque é claro que quando períodos de guerra, períodos de perseguição religiosa, é claro que infelizmente, embora o crente vai continuar tendo a provisão de Deus, ele não vai ter condições de desenvolver, por exemplo, uma certa prosperidade aqui no mundo, porque ele tem que se esconder, tem que fugir, um período de guerra, um período de crises. Mas mesmo assim, o Senhor vai fazer ele florescer de uma forma ou de outra. A Bíblia fala que Isaac, no período da fome, ele prosperou. Ele plantou e colheu com abundância. Então, no momento que nós dedicamos a nossa vida e fazemos tudo aquilo para a honra e para a glória de Deus, não vai haver lugar para a pobreza, não vai haver lugar para o ócio, para a preguiça. Então, a tendência, isso não é uma regra absoluta, mas a tendência é um florescimento material, que vai ser um reflexo da experiência espiritual. E isso nós vemos que não tem nada a ver de você fazer votos, de você comprar bênçãos de Deus, de você fazer isso ou aquilo. Mas a tendência natural de quando nós dedicamos todo o nosso ser a Deus, passamos a viver para a honra e para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser para a honra e para a glória de Deus. Há um florescimento em todas as áreas. Os Estados Unidos da América são um exemplo disso. Quando os puritanos vieram habitar, colonizar os Estados Unidos, então houve um florescimento. Os Estados Unidos era considerado, no seu nascedor, um país cristão, um país protestante. Então, muitas universidades floresceram ali, universidades que existem até hoje.
grandes universidades do mundo inteiro de origem cristã. Mas infelizmente esse princípio foi morrendo. As pessoas viraram as costas para Deus. E hoje os Estados Unidos, que antes era um celeiro missionário, que enviava missionários para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, se tornou um país secularizado, um país sem fé. Um país que hoje tem banido Deus dos seus do Senado, tem banido Deus da sua política, tem banido Deus das suas escolas, tem se tornado um país que precisa ser evangelizado nos dias de hoje. Mas você vê na história ainda presente, você vê os frutos de uma geração que dedicou a sua vida para Deus. É claro que houve abusos em determinado momento, então houve abusos. Então os puritanos que vieram depois, então infelizmente se tornaram extremistas e fizeram coisas erradas ali em Boston, ali naquela região, ali aqueles que deveriam ser fiéis ao Senhor, muitas vezes praticaram abusos, se afastaram do princípio original. Mas no momento que eles foram fiéis a Deus, Deus os abençoou. Então, no momento que nós andamos no caminho de Deus, que nós passamos a praticar boas obras, que fazemos aquilo para a honra e para a glória de Deus, nós vamos florescer aqui nesse mundo. Nós vamos dar exemplo, seremos como uma cidade edificada numa alta colina. Os olhos de todo o mundo estarão fixos em nós. No momento que nós passamos a obedecer os mandamentos de Deus, a vivermos para a honra e para a glória de Deus, não para nós comprarmos a nossa salvação, mas porque nós já somos salvos e nós queremos dedicar tudo para Deus, no momento que fazemos isso, há uma mudança em todos os setores. Se uma pessoa só é transformada, imagine o que acontece se uma nação inteira fizer aquilo que agrada a Deus. O favor de Deus sobre essa nação vai ser incrível, vai ser maravilhoso. No momento que uma pessoa dobra os joelhos e passa a fazer aquilo que agrada a Deus, imagine o que acontece quando toda uma nação serve o Senhor, dedica a sua vida para Deus. Enquanto Salomão foi fiel a Deus, a Bíblia fala que houve alegria em Israel, houve prosperidade em Israel. Israel era um país maravilhoso, uma nação maravilhosa. Mas no momento que eles viraram as costas para Deus, que eles quebraram a lei de Deus, a aliança que eles haviam feito com o Senhor, tudo foi de mal a pior. Então, Deus quer que você seja exemplo aqui nesse mundo. Deus quer que você viva para a honra e para a glória de Deus. Deus quer que você faça boas obras, não para comprar a salvação, mas porque você já é salvo, porque você é nova criatura. Deus criou você para ser luz aqui na terra. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, e a palavra de Deus que é a nossa bússola, que é a nossa lâmpada. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lei do Senhor, ela é perfeita, ela não foi cancelada nem anulada com a vinda de Jesus. A lei moral continua viva, continua presente e continuará presente para todos sempre. A lei cerimonial, é claro, ela se cumpriu em Cristo. A lei civil, ela foi temporária, porque estava vinculada a Israel como uma teocracia. Mas a lei moral de Deus é um guia, é um mapa para que você glorifique a Deus aqui na terra, para que você tenha uma vida feliz aqui na terra, uma vida santa aqui na terra. Deus aponta o caminho para os pecadores. Salmo 25, verso 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Salmo 25, verso 12: ao homem que tem o Senhor, este o instruirá no caminho que deve seguir. Deus nos mostra o caminho que nós devemos traçar aqui na terra, que nós devemos seguir.
A lei de Deus mostra o caminho. Deus quer que você ame o próximo. Deus quer que você use seus dons e talentos para a honra e para a glória de Deus. Deus quer que você ajude os pobres. Deus quer que você lute contra a pobreza. Deus quer que você lute contra as desigualdades sociais. Basta ler a lei do Senhor, a lei moral. Você vai ver o cuidado que Deus tem pela própria natureza. Você não pode destruir a natureza. Você não pode virar as costas para as questões ecológicas. A própria palavra de Deus, a própria lei de Moisés, ela mostra o cuidado que Deus tem pela sua natureza. Deus quer que nós cuidemos das árvores. Deus quer que nós cuidemos das plantas, das águas. Deus quer que nós nos preocupemos com a vida social, com a vida política. Basta ler o que a lei do Senhor nos ensina. Então, por isso é importante que nós tenhamos essa compreensão, esse discernimento. A lei, em muitos aspectos, ela não está mais em ação, como a lei cerimonial que se cumpriu em Jesus, as leis políticas que estavam vinculadas ao Israel teocrático. Mas as leis morais continuam vivas, continuam presentes para todos sempre. Que o Senhor possa te conduzir no caminho direito, no caminho reto, no caminho santo. Deus quer que você cuide do seu corpo, porque a Bíblia fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Viva para a honra e glória de Deus. Lembre dos exemplos dos puritanos originais que saíram da Inglaterra para poder vir para a América, para poder construir um novo país, uma nova nação que pudesse ser fiel aos princípios da palavra de Deus. Eles queriam ter liberdade de culto, eles queriam praticar a palavra de Deus, eles queriam viver para a honra e para a glória de Deus. Seremos como uma cidade edificada no alto de uma colina. Os olhos de todo mundo estarão voltados para nós. Por que eles falaram isso? Porque eles estavam voltando para o Senhor. Eles queriam ser exemplos aqui nesse mundo. Infelizmente, na mesma época que esse discurso foi realizado lá em Massachusetts, lá na Virgínia, os colonos estavam ali criando leis para o aumento do tabaco, do preço do tabaco. Que tristeza! De um lado, uns querendo servir a Deus, se preocupando em serem luz para o mundo. E no outro lado, lá na Virgínia, eles estavam ali preocupados em aumentar o preço do tabaco, preocupando com as coisas desse mundo. E hoje nós vemos que esse espírito do mundo, lá desses outros colonos, tomou conta de toda a nação americana. Que tristeza! E o espírito do mundo está presente, o espírito de Cristo está nesse mundo. O mundo cada vez mais afastado do Senhor. Mas mesmo assim, você continua sendo luz para esse mundo e sal da terra. Você é luz e você deve brilhar pregando a palavra de Deus, lutando pela fé evangélica, mantendo vivos os princípios da palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Deus tinha mais coisas para falar para o seu povo, e Deus também tem muito mais coisas para falar para nós no livro de Levítico. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, que o Senhor possa te livrar de todo o mal e que o Senhor possa te dar a paz. E agora eu quero fazer uma oração, abençoando você, a sua família, seus amigos, seus projetos. Eu quero abençoar a sua vida. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor.
Oh, meu Deus, como é maravilhoso sabermos que o Senhor sempre, ó Deus, ouve as nossas orações. Como é bom sabermos que o Senhor está sempre conosco, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Deus Pai, santo é o Deus Filho e santo é o Deus Espírito. Bendito seja o nome de Jesus. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu santo nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder, contigo está a engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Nós somos pecadores, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. A Tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se farão mais alvos do que a neve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, gere em nós a fé verdadeira, Pai. Que possamos crer que só o Senhor Jesus é Deus e que não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados. A Tua palavra diz que somente o Teu Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, que possamos ser convencidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Gere em nós a fé verdadeira, Pai. Abra o nosso entendimento. A Tua palavra diz que o Deus desse século, ó Pai, cegou o entendimento dos homens para que eles não compreendam a Tua palavra. Senhor Jesus, Pai, liberta a nossa alma, Pai, liberta a nossa mente, ilumina os olhos do nosso coração, Pai. Que possamos, ó Deus, crer na Tua palavra. Liberta-nos, ó Deus, das obras de Satanás, ó Pai. Ó Deus, destrua as fortalezas que Satanás tem construído nas nossas mentes. Anula todo sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Renova a nossa vontade, leva a nossa mente cativa até o Teu altar, ó Pai. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz que as Suas ovelhas ouvem a Tua voz, o Senhor as conhece e elas reconhecem a Tua voz. De maneira alguma seguirão o estranho, antes dele fugirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ó, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Pai. Gere em nós a fé verdadeira, gere em nós o arrependimento verdadeiro. Salva-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, do inferno. Livra-nos, ó Deus, da condenação, Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, Pai. Salva-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse Teu filho e dessa Tua filha, e comigo fazem essa oração. Perdoe os seus pecados, dê a eles um coração cheio de fé, Pai. Livra eles do mal, Pai.
Ó, meu Deus, que eles possam reconhecer que só o Senhor Jesus é Deus e que não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Que eles possam se arrepender dos seus pecados e terem a vida eterna, Senhor. Escreva o nome deles, ó Deus, no livro da vida, Pai. Livra eles do mal, Pai. Gera neles a fé verdadeira, gera neles o arrependimento verdadeiro, Pai. No nome do Senhor Jesus, livra esse teu filho e essa tua filha do mal. Livra esse teu filho e essa tua filha do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meu dia. Livra os teus filhos de todo mal, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Ó, meu Deus, cura aqueles que estão doentes, ó Pai. Só o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. Cura, Pai, toda enfermidade, Pai, segundo a tua vontade, Pai. Ó, meu Deus, Deus santo, Deus eterno, alegre o coração daqueles que estão tristes, ó Pai. A tua palavra diz, ó Pai, em Neemias 8, verso 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ó, meu Deus, que o Senhor seja a força, Pai, desse teu filho e dessa tua filha, e comigo fazem essa oração. Ó Deus, dê a eles a fé verdadeira, gera neles o arrependimento verdadeiro, Pai. Ó Deus, dê a eles forças, ó Pai. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão cansados, que não têm mais forças para lutar, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm não se cansam, caminham não se fatigam. Livra esse teu filho e essa tua filha de todo mal, gera neles a fé verdadeira, gera neles o arrependimento verdadeiro, Pai. Ó, meu Deus, abençoa aqueles que estão enfrentando problemas familiares, Pai. Problema com os filhos, problema, ó Deus, com o esposo, com a esposa, Pai. Ó Deus, problemas com os amigos, aqueles que foram traídos, ó Deus, por pessoas amadas, que foram abandonados por pessoas queridas, ó Deus. Ó, meu Deus, aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, Pai. Ó, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Cura aqueles que estão com depressão, cura aqueles que estão, ó Deus, enfrentando a síndrome do pânico, cura aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, sofrendo nesse momento, Pai, no nome de Jesus. Levanta tua mão poderosa, Pai, aqueles que estão enfrentando problemas na justiça, Pai, que estão com problemas judiciais, ó Deus. Senhor, meu Deus, tu és o juiz de toda a terra, faça justiça, Pai, no nome de Jesus. Levanta pessoas, ó Deus, para ajudar esses teus filhos, ó Deus, que comigo fazem essa oração. A tua palavra diz em Provérbios 21, verso 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, esse segundo o seu querer inclina. Ó, meu Deus, levanta pessoas para ajudar esses teus filhos, ó Pai, que comigo fazem essa oração. O Senhor é o juiz de toda a terra. Ó Deus, o Senhor é soberano, todas as coisas seguem, ó Deus, a tua vontade. Ó, meu Deus, levanta a tua mão poderosa e dê vitória para esse teu filho e para essa tua filha que comigo fazem essa oração. Ó, meu Deus, aqueles que estão sofrendo, Pai, que estão tendo outros problemas, ó Pai, que eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, desses teus filhos e dessas tuas filhas, ó Pai, que comigo fazem essa oração, Pai. Ó, meu Deus, socorra eles, Pai. Não há ninguém para nos ajudar a não ser o Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Abençoa esse canal, Pai, na internet, que possa ser usado, ó Deus, para poder ajudar muitas pessoas, ó Pai. Proteja esse canal das obras de Satanás, ó Deus, no nome de Jesus. Que esse canal possa ser uma voz, ó Deus, a clamar, Pai, pregando o teu evangelho sagrado, Pai, para todas as pessoas. Ó, meu Deus, salva aqueles que o Senhor decidiu salvar, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal. Abençoa esse teu filho e essa tua filha, Senhor. Livra eles do mal, Senhor Jesus. Guarda eles, ó Pai, como a menina dos teus olhos, Pai. Proteja eles do mal, Senhor Jesus. Pois essa oração que eu faço, confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. Eu te vejo no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.